Este é o Portas Abertas, podcast produzido pela Bortolini Imóveis de Passo Fundo para você ficar por dentro do mercado imobiliário. Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso episódio é para você que sonha em comprar o seu primeiro imóvel. Imagina aí a sequência, você assinando o contrato, dando tchau para o aluguel, para aqueles reajustes anuais, você pega as chaves do seu imóvel, pinta as paredes e deixa tudo com a sua cara. Nosso convidado é o correspondente bancário da Bortolini Imóveis, Christian Trilha, que vai nos explicar o passo a passo de como você pode chegar a essa grande conquista. Seja muito bem-vindo, Christian, que bom te receber aqui. Muito obrigado, Lili, pelo convite, para participar do podcast. Então, prazer para mim estar conversando contigo hoje, principalmente sobre um assunto tão importante, do nosso dia a dia, tanto aqui na imobiliária quanto em geral, que são os financiamentos imobiliários, Então, realmente agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Comprar um imóvel é sempre um grande sonho, Especialmente quando a gente fala do imóvel próprio, da casa própria, o apartamento, dos sonhos. E muita gente demora muito para conseguir realizar, Porque é uma das maiores investimentos que a gente pode fazer na vida, Mas muitas vezes o pessoal fica com medo também e às vezes acha que não é para ele, Então vamos desmistificar e trazer esses 5 passos, Quando a gente pensa no primeiro, o que tu diria assim? A pessoa decidiu hoje, quero comprar um imóvel. O que ela pensa? Lili, na verdade, hoje em dia está muito facilitado, tanto a aquisição do imóvel quanto ao crédito imobiliário, Então, a maioria dos negócios acabam acontecendo pelo financiamento, E hoje a gente é muito fácil chegar até o financiamento e o imóvel próprio, Basicamente, o primeiro ponto, que o cliente tenha uma saúde financeira, nome limpo, tenha realmente a condição de arcar com aquela prestação que ele está se propondo a pagar, que com aquela prestação ele pode gerar um valor de financiamento que pode fazer fechar o negócio dele. Então, hoje é muito simples. O cliente tendo uma renda que seja favorável ao que ele está buscando, nome limpo, Também, mais para frente, vai falar um pouquinho mais com relação às documentações, enfim, Mas é muito simples. Basicamente, tendo nome limpo e renda suficiente, já é um bom começo aí para o cliente poder dar o passo aí para o imóvel próprio. E essa questão do nome limpo que tu traz primeiro, eu acho importante porque às vezes a pessoa nem sabe que ficou com algum débito. Então, onde que ela consulta? Sem dúvida. No momento que o cliente nos procura para encaminhar um crédito, que ele nos manda documentação, que hoje em dia é muito simples também, documentação pessoal, coisa básica, a gente já faz uma pré-análise, em primeiro momento, e nesse momento a gente já descobre se daqui a pouco ela tem alguma coisa, daqui a pouco alguma conta que ela esqueceu, Pode ser de um tempo atrás, enfim, e aí a gente passa para o nosso cliente, Olha, tem tal coisa para ser ajustada, passa onde é e o que precisa ser feito, Mas, claro, o cliente pode, hoje em dia, tem os aplicativos ali de consulta de restrições, ele pode baixar no celular e pesquisar sem problema nenhum, Então, até antes de procurar um imóvel ou alguma negociação, é interessante sempre estar acompanhando, Mas, se caso o cliente não tem acesso, não tem problema nenhum, a gente ajuda, nessa parte. Então, ele nos manda, a gente faz a pesquisa ali e aí passa para o cliente, estando tudo ok, e a gente já vai para uma etapa de aprovação, Se não, claro, regulariza o CPF, o nome primeiro, para posteriormente aí a gente sequenciar, com o crédito. Mas muito simples. Bom, e a gente pode ver também que o aluguel, muitas vezes, vai ser de um valor semelhante ao valor da parcela. Então, não é a parcela que mais preocupa, Mas a maior preocupação é a entrada, porque é difícil guardar dinheiro, nem todo mundo vai ter um dinheiro guardado. Então, que opções que a gente tem quando a pessoa não tem toda a entrada ou não tem nada de entrada hoje? Sim, por via de regra, precisaria de 90% de financiamento ou 80% para imóveis usados, Então, esses 20% numa condição do imóvel usado ou 10% para um imóvel na planta, isso aí pode ser feito uma negociação, O cliente ele pode usar o FGTS dele, Então, se ele tem um recurso em conta de fundo de garantia, ele pode usar, como entrada. Então, existem muitos casos que o cliente não tira nada de entrada porque ele já tem um recurso em fundo de garantia, que é um facilitador, Então, pode ser usado o FGTS como entrada e também, claro, tem sempre negociações que pode colocar um carro, um veículo, uma moto, enfim, Então, tudo depende da negociação, com o vendedor. Então, pode ser feito qualquer
Se o vendedor aceitar aquela condição, né, a gente, enfim, apresenta uma proposta, né? Mas, basicamente, levando em consideração de valores mesmo, o FGTS sempre é a melhor opção, porque é um valor líquido que está na conta, né, que é liberado diretamente na conta do vendedor, posterior ao processo, né? Então, eu diria que o FGTS, daqui a pouco um outro bem, né, então um veículo, uma moto, seja uma boa opção, né, para o cliente que daqui a pouco não dispõe dessa entrada, né? E como comentei, imóveis na planta acaba abrindo uma margem maior de financiamento, né? Então, uma entrada de 10% para um imóvel, daqui a pouco padrão que seja Minha Casa Minha Vida, é um valor muito baixo, né? Então, basicamente, é quase Dá sem até para nada. parcelar, né? Parcelar também é uma boa opção, né? Então, cada caso é um caso, né? Então, tem muitas formas aí para o cliente chegar, né? Ao passo de escolher o imóvel e, como a gente comentou, a questão do aluguel, né? Então, troca o valor da parcela do aluguel por um financiamento, né? E tá pagando algo que é seu, né? Verdade. Então, ó, pensando que a gente já resolveu a entrada, né? Encontramos algumas soluções. Aí a gente vem para o financiamento bancário. E aí é muito importante ter uma comprovação de renda, né? O que muitas vezes acaba sendo um problema para algumas pessoas. Que opções a gente tem nesse sentido? Sim, a gente pode comprometer da renda, né, 30%, né, para colocar para um financiamento. Então, a gente vai sempre pegar as rendas do cliente, se ele for carteira assinada, né, CLT, a gente vai olhar no contra-cheque e ele pode, então, comprometer 30% da renda dele com o financiamento. Então, a parcela da contratação dele não pode superar 30%. Considerando isso, a gente vai ver o quanto que aquela parcela vai gerar de financiamento, né? E aí sim o cliente vai poder se ajustar, né, conforme o que ele está buscando, né? Então, com relação à renda, a gente pode usar o contra-cheque para contratados, né, para CLT, o imposto de renda também. Hoje em dia, muitos bancos utilizam a questão de movimentação de conta, né, para autônomos, profissionais liberais, né? Então, hoje em dia, a questão da renda, ela pode ser ajustada, né, conforme o cliente vai precisar. Então, basicamente seria isso, né? Os contra-cheques para CLT, imposto de renda, enfim, outros formatos, né? Mas sempre levando em consideração aquela regrinha de não superar os 30%, né? Então, o máximo que o cliente pode comprometer é 30% para que ele tenha uma saúde financeira, possa pagar aquela parcela com tranquilidade, né? Então, basicamente, com relação à renda é isso, né? A gente vai considerar ali 30% da renda que o cliente apresentar. E se a gente pensar também que fosse uma renda necessária de 6 mil, por exemplo, trazendo um exemplo aqui. 6 mil reais é a renda que é necessária para fazer aquela aquisição. Não precisa ser 6 mil daquela pessoa, pode ser também somando as rendas, né? Sim. Tanto de cônjuge, também pode ser pai, por exemplo, mãe, pode ser nesse caso também? Sim, sempre que a gente fala na condição financeira dos 30%, é da renda familiar, ou seja, se daqui a pouco são pai e mãe ou namorados, enfim, né? Pode juntar renda sem problema nenhum, que essa regra vai se aplicar para a renda total deles, né? Então, os 30% vai ser sobre o valor dos participantes do negócio, né? E hoje em dia não é somente para casados, enfim, cônjuges, né? Então, pode ser feito até, enfim, amigos que queiram investir num imóvel, eles podem juntar renda sem problema nenhum. Os dois serão coproprietários do imóvel, né? E pode juntar renda de uma ou mais pessoas, enfim, né? Então, isso é bem tranquilo. Sei que daqui a pouco precisa um pouco mais de renda, né? Como a gente comentou, o interessante realmente é juntar mais pessoas, né? Da parte familiar, enfim. E aí sim, né? Juntar essa renda necessária para aprovar o que o cliente está buscando, né? Mas quanto a isso, não há problema nenhum. Pode juntar pessoas sim. Que ótimo. Então, aí vem a parte de a gente conseguir descobrir o valor que a gente vai poder utilizar para comprar um imóvel. Então, a gente vai somar essa entrada, né? Não sei, a gente está fazendo um cálculo inverso, né? Não é a pessoa escolher o imóvel e aí a gente vai ver como pagar. Então, vendo a capacidade financeira dela. Então, tem a renda e tem a parte da entrada. Como que a gente pode fazer esse cálculo? Tu falou que pode ser 30% da renda o valor da prestação. Dá para a gente fazer um exemplo disso? Claro. Na verdade, Lili, é o seguinte, hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Principalmente com Minha Casa Minha Vida. A gente vai falar um pouco mais para frente que melhoraram muito as condições, né? O que melhorou? O cliente com menos renda, ele tem acesso a mais crédito hoje, né? As taxas de juros para o Minha Casa Minha Vida, elas se reduziram bastante, né? Então, consequentemente, o cliente não precisava, que outrora precisava de uma renda muito alta
para pegar um valor de financiamento. Hoje, com menos renda, se pega mais, né? Então, a gente pensando daqui a pouco num cliente ali com a renda de R$ 2.000, né? Pode ser juntando ou somente uma pessoa, ela vai conseguir pegar de crédito mais ou menos 120 mil hoje, né? Dentro da modalidade de Minha Casa Minha Vida, que tem taxas a partir de 4,29. Então, uma taxa muito reduzida, né? Então, com isso, também tem a questão do subsídio do governo, né? Então, que pode ser também, a gente não falou anteriormente, mas pode ser uma complementação de entrada, né? Então, tudo isso acaba que ajuda, né? Então, para um cliente, tenho renda lá 3.500, vai conseguir mais de 150 de financiamento, né? E, consequentemente, subindo os valores, aumenta o valor de financiamento, né? Então, famílias, como a gente usar o exemplo de 6 mil, né, tem a renda familiar hoje, vai pegar mais de 200 mil de financiamento numa situação de price, né, que é o formato do cálculo da amortização. Então, em 420 meses, que são 35 anos para pagar, né? Então, o cliente ele tem um prazo mais dilatado, consequentemente uma parcela menor e libera mais crédito, né? Então, basicamente é isso. Um cliente hoje em dia com uma renda que antes a gente não conseguiria financiar, né? Agora está tendo uma boa condição, né? Então, imagina que com renda de 6 mil financia mais de 200, né? Então, acaba que os negócios ficaram bem mais facilitados, né? Quanto a isso. E com relação ao Minha Casa Minha Vida, também tem a questão de ampliação das faixas, né, salariais e também a ampliação do valor total que pode ser utilizado, Sim, né? com certeza. Isso foi um grande avanço, né, que a gente teve para o Minha Casa Minha Vida, que nas cidades já não comportava mais aqueles valores que tinham antes. Os imóveis acabaram se valorizando, né? Sendo um valor mais alto e o Minha Casa Minha Vida já estava defasado, né? O limite do imóvel, para te ter uma noção, até metade, um pouco menos desse ano, era 170 mil. Então, cidades grandes como Passo Fundo, né, já se torna mais difícil localizar imóveis nessa faixa de valores, né? E aí, no meio do ano, foi ampliada as faixas, né? Então, a gente pode enquadrar na Minha Casa Minha Vida imóveis até 350 mil reais. Né? Então, é uma faixa bem dilatada, né? E essas faixas, elas se abrem conforme a renda do cliente, né? Então, clientes hoje, o limite mínimo do Minha Casa Minha Vida hoje é 220 mil reais, né? Para habilitar, para o cliente ter acesso, então, à faixa 3 que a gente fala, ele tem que ter renda superior a 4.400, né? Então, se ele tem essa renda maior, ele já pode buscar imóveis de 350 mil, se enquadrando no Minha Casa Minha Vida e tendo acesso a uma taxa mais baixa, né? Que antes a gente não tinha essa possibilidade. Imóveis já acima de 170 já se tornavam uma taxa padrão, né? Mais alta. Então, hoje a gente tem as rendas que limitam os valores do financiamento. Então, clientes com renda a menos de 4.400, o limite do imóvel é 220. Né? Então, basicamente é isso. Então, foi muito legal, né? A gente tem essa possibilidade, né, de ofertar imóveis de um valor melhor, né, para o cliente. E ainda assim, tendo a taxa, né, reduzida e aproveitando do que tem de melhor, né, do Minha Casa Minha Vida, né? Bacana. Basicamente é isso. Então, a gente falou de o nome limpo, né? Uhum. Depois disso, a gente viu a questão da entrada, a comprovação de renda, agora a faixa de valor. E, por fim, a gente pode dizer que é preciso contar com um bom serviço imobiliário, de um corretor e de uma imobiliária confiável, né? Sem dúvidas, esse digamos que é o ponto mais importante, né? Ter a confiança na negociação, né? Então, o processo de financiamento, ele, apesar de ser fácil, ele precisa de muita atenção durante o processo, né? Então, a gente trabalha com a documentação do vendedor, do imóvel, do comprador. Então, dentro aqui da Bortolini, a gente tira inúmeras certidões para trazer a segurança para esse negócio, né? Então, é altamente importante que o cliente tenha um corretor de confiança, né? Para que ele possa fazer esse negócio da forma mais segura possível e não venha dar nenhum tipo de dor de cabeça, né? Então, realmente, ter um imóvel, uma imobiliária, que tenha, né, um setor de financiamentos, né, em específico, realmente é muito importante para o cliente ter toda a tranquilidade de começar o processo e, quando concluir, receber a chave do imóvel e ser feliz, né? Então, basicamente é isso, é muito importante. E esse serviço a gente tem aqui dentro da Bortolini, que é a Bortocred, ele não agrega um valor, algo que o cliente tem que pagar a mais, né, para ter acesso a esse serviço, né? Ele é gratuito. É gratuito.
O cliente ele que faz um negócio conosco, ele já ganha esse serviço, né? A gente faz isso para os nossos clientes, né? E também aberto ao mercado, que, né, enfim, o cliente precise de contar com crédito, pode contar conosco, que esses custos não são pagos pelo cliente, né? Então, ele tem só a vantagem aí de ter alguém trabalhando por ele, né? Fazendo o processo, dando segurança, se precisa de alguma coisa com relação ao banco, na aprovação de crédito. Então, tem acesso aí a todos os serviços, né, as vantagens por esse serviço também. Então, sim, nós temos a Portocred e está à disposição. Perfeito. E bom, para finalizar então, algo que é bem importante também, que as pessoas sempre perguntam mas e quais outros gastos eu vou ter, né, com o imóvel, né? Tem o cartório, tabelionato, como que funciona essa parte de impostos e taxas que acabam vindo depois, né, para a pessoa já ficar preparada? É bem importante, Lili, essa pergunta. Sim, nós temos os impostos municipais, né, que é o ITBI, que aqui para Passo Fundo é 2% sobre o valor do imóvel, né, sobre a avaliação que a prefeitura faz desse imóvel, salvo para imóveis novos, que é 1%. Além disso, tem os custos de escrituração, né? Se for o financiamento imobiliário, o cliente vai ter os custos com o contrato do banco, que ele já substitui a escritura, né? Portanto, ele tem um custo. E também o registro de imóveis, que é o fechamento de tudo isso, onde o cliente vai ter a averbação das informações do contrato do financiamento dele junto à matrícula do imóvel. Aí sim está 100% do negócio feito. Então ele vai ter esses 3 custos: ITBI, o registro de imóveis e o custo do contrato ou de escritura, né? Dependendo do caso, né? Mas sim, ele vai ter essas despesas, é sempre bom estar preparado, né? No momento do contrato, ele vai ter que pagar essas custas, né? Portanto, então ele tem que dispor desse valor. Se o cliente ainda tiver margem no financiamento dele, ele pode, inclusive, financiar essas custas com o banco, né? Então, é mais uma facilidade que o cliente pode ter. Exatamente. Então, daqui a pouco, o cliente ainda ele tem uma margem com relação à renda dele, ele não está ainda nos 30%, tem a possibilidade, ele pode incluir essas custas, financiar e pagar durante todo o contrato dele, né? Nos 420 meses ou no prazo que ele escolher. Então, realmente é bem fácil, né? Mas tem essas custas que é bom estar preparado no momento ali. Perfeito. Bom, agora a gente espera que quem estava com o desejo, né, de comprar um imóvel possa ter nos acompanhado e nos procure agora para a gente poder realizar esse sonho e comemorar junto, né? Sem dúvida. Obrigada pela tua presença, Christian. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Tá bom. Olha, quem gostou, por favor, encaminha aí para o seu amigo ou para a família, para eles saberem, então, como podem realizar esse sonho do imóvel próprio. Valeu, gente, por ter acompanhado. Até a próxima. Tchau, tchau.